Olá a todos, eu sou Thales Silveira, coordenador de comunicação do Instituto Brasileiro de Infraestrutura, o IBI, e hoje começamos mais um podcast, o InfraCast, o podcast da Frente Parlamentar Mista de Portos e Aeroportos. E hoje contamos com o diretor executivo da Associação Brasileira de Terminais e Recintos Alfandegados, Angelino Caputo. Olá, doutor Caputo, seja bem-vindo. Obrigado, Thales, pelo convite. Doutor Mário, sempre um prazer estar aqui conversando e trazendo as notícias, né, as novidades aí do nosso setor. E ao meu lado, nosso diretor-presidente do IBI, Mário Povia. Obrigado, Thales. Um prazer estar aqui hoje com Angelino Caputo. E eu quero já confessar aqui de antemão que eu sou fã de Angelino Caputo de longa data. Conheço o Caputo já há alguns anos, talvez uns 10 anos. E desde que eu conheci, uma pessoa proba, mas sobretudo uma pessoa criativa, uma pessoa agradável. E vocês vão poder testemunhar essa figura doce e ímpar que é Angelino Caputo aqui nesse podcast. Sem dúvida. Doutor Caputo, eu gostaria de abrir esse podcast falando um pouco da sua trajetória. Quem é Angelino Caputo? Bom, primeiro, deve ser algum tipo de estratégia de vocês deixar o convidado sem graça, igual o doutor Mário fez. Brincadeira. A gente se conheceu o Mário lá naquele grupo de trabalho na Casa Civil que preparou os portos públicos para receber a 12.815, depois que os portos privados puderam mexer cargas de terceiro. Então, houve um convite para que a gente fizesse uma reformulação na gestão das docas, para poder o porto público navegar melhor nesse ambiente competitivo. Foi feito um grupo de trabalho, o Mário representou a ANTAC na época, eu e o Gisualdo estávamos lá, cedidos do Banco do Brasil, né? E tem a ver com o que eu vou contar aqui agora sobre a minha trajetória. Bom, eu sou Angelino Caputo, sou engenheiro eletricista formado pela Universidade de Brasília. Fiz 60 anos esse ano, já imprimi aquele papel de botar no para-brisa do carro para ter aquelas vagas, né, privilegiadas. Fiz minha carreira toda na área de tecnologia do Banco do Brasil. Engenheiro, caí na área de telecomunicações do banco. Então, fui ali para a bancada e no final da minha carreira estava ali como um executivo na diretoria de tecnologia, implantei vários projetos ali de... Coincidiu de ser aquela época que as coisas começaram a ficar online. Então o banco tinha 4.000 agências e resolveram que todas seriam online, independente se tinha telecomunicação no município ou não. Estou falando de São João do Mipibu, Torixoréu, Tartarugalzinho, esses lugares que ninguém sabe onde fica, mas tinha um Banco do Brasil online ali via satélite. Então a gente fez um projeto bem bacana. E aí, nessa minha trajetória no banco na área de telecom, saí uma vez cedido para a Anatel, fui regulador do mercado de satélites do Brasil, na agência reguladora, Mário. Também tenho presença lá, tive participação em agência também, não é só você não. Né? E mais no final da minha carreira, recebi esse convite. Um belo dia falaram, vai lá na Casa Civil que está precisando de você lá para ajudar a melhorar a gestão do setor portuário. No primeiro momento eu estranhei, o que tem a ver com o Telecom do Banco do Brasil, né? Não tem nem mar aqui em Brasília. Mas a ideia era que o Banco do Brasil ele tem uma experiência boa de ser uma entidade, uma empresa, é economia mista, mas o controle é estatal. Então é uma empresa pública, né? Pública não no sentido científico, mas de controle público, que compra por Lei 866, que contrata os funcionários por concurso público e mesmo assim não tem medo dos bancos privados. Concorre em igualdade de condições com Itaú, com Santander, Bradesco, qualquer um. E aí a ideia foi, algum segredo eles têm que conseguem ser público e competitivo. O que a gente precisa agora é de um porto público competitivo. Então vamos, que tal trazer a experiência do banco? E aí eu já era gestor, então a natureza do convite foi essa. Como gestor, vim trazer a experiência de gestão para as docas. Fizemos um trabalho de revisão dos estatutos das companhias docas, colocamos metas e coisas que não tinha. E no final fui convidado a botar em prática o trabalho teórico e me levaram para ser o presidente da Codesp, né, que é o Porto de Santos. Fiquei lá quase 2 anos. E aí, como presidente, né? Como presidente do Porto, entre 2014 e 2015.
E aí, se você é picado por aquela mosquinha portuária, nunca mais você sai, né? Então aí, hoje eu estou na Abitra, que é uma das 5 grandes associações de empresas portuárias, e estou dando a minha contribuição aí com esse foco um pouco diferente das outras associações. É uma entidade que está mais perto da carga do que do navio, vamos dizer assim, apoia os processos aduaneiros e tal, mas a gente também trabalha fortemente no marco regulatório do setor, na dragagem, também como qualquer outra entidade portuária. Mas temos uma vocação específica do processo aduaneiro, né? O último A do nome, de alfandegado, é uma especificidade do processo aduaneiro. A gente vai falar mais aqui ao longo da conversa, né? E um outro viés que a Abitra tem, que é a única entidade que opera soluções de tecnologia, operações comunitárias. Nós vamos fazer 35 anos esse ano, e ela surgiu de uma necessidade de implementar um controle automatizado no Porto de Santos, e isso entrou no DNA da Abitra, e até hoje nós temos vários sistemas que apoiam esse processo lá em Santos. Então, a Abitra é isso, né? É aduaneira, tecnológica e também é fortemente portuária. Com quantos associados a Abitra conta hoje? Hoje nós temos 47 associados. Na Abitra tem uma característica um pouco diferente, porque alguns associados só querem usar os sistemas, não querem participar da governança, né? Então é feito lá uma contribuição associativa que é metade do valor da contribuição dos plenos, né? Nós temos 20, meia ali, né? 24 plenos, 23 aderentes, ou inverso, não me lembro agora de cabeça. Esse que só usa o sistema são associados aderentes, né? E os plenos são os que realmente participam da reunião do conselho, da assembleia, né? Define ali a estratégia, e assim a gente vai tocando. Você teve uma passagem pela Infraero também. Você não citou aqui, tem algum motivo especial você não ter citado? Não, eu quis fazer uma introdução um pouco mais resumida, né? Porque passei por outros lugares também, além da Infraero, né? Mas quando eu voltei do Porto, eu recebi um convite, uma ligação muito curiosa, Mário, porque Eliseu Padilha era o ministro da Aviação Civil e me ligou como se me conhecesse de longa data. Ô, Caputo, vamos lá, quero conversar contigo. E eu não estou acostumado, né? Falei, ministro, acho que a gente não se conhece, não. Não conheço pessoalmente, mas sua fama no Porto de Santos já correu fronteiras. Eu toquei uma proposta para sua aqui para a Infraero. Ele queria que eu fosse o presidente da Infraero, porque estava num momento de privatização dos aeroportos, tinha feito só os 5 primeiros, né? Galeão, Guarulhos, Campinas, Confins e mais um outro que eu não me lembro, e vinha na sequência todos os outros. E aí precisava fazer uma empresa nova, uma Infraero nova. Falei, não dá para fazer Infraero nova com um presidente velho. Falei, mas como assim? O presidente é meu amigo, que foi meu diretor no Banco do Brasil. Falei, mas foi ele que te indicou. Ah, não, então tá bem. Mas coincidiu naquela época do impeachment da presidente Dilma, então eu provisoriamente eu entrei como diretor de planejamento e planejamento estratégico e planejamento portuário, mas foram 5 meses só, e aí mudanças políticas, acabou tendo uma renovação total ali na diretoria, inclusive o presidente que queria me passar o bastão também saiu do cargo, né? Mas foi legal, foi legal. Eu aprendi bastante coisa nesse período aí. Perfeito. Mas antes da gente começar e entrar realmente nessa conversa, eu acho que é interessante a gente saber alguns conceitos, né? O senhor pode explicar para a gente essa importância do que é um regime aduaneiro e alfandegado, até para a gente ter mais essa noção do que é a Abitra? Thales, isso aí é bem interessante, porque a gente conversa no dia a dia, e eu sou muito fã de conceito. Talvez pelo ser engenheiro, às vezes é uma palavra reservada. Aquela palavra não pode ser usada como sinônimo. Ah, já falei várias vezes, eu coloco um sinônimo aqui. Aquela palavra significa, né, aquilo que ela significa. E no nosso comércio exterior, tudo que passa nas nossas fronteiras tem um controle do governo, por uma série de razões, por questão de segurança, por questão de proteção da saúde, proteção do nosso agronegócio, né?
questão fiscal, questão de impostos, né? Então, todo esse controle que é feito na fronteira é um controle aduaneiro. Existe um decreto, que é encadernado em um livro desse tamanho, que é o decreto 6759, eu não sei exatamente de qual ano, é a Bíblia do processo aduaneiro brasileiro. E é claro que tem uma série de desdobramentos. Então, a aduaneira é tudo que controla, né, na fronteira. A fronteira pode ser o porto, o aeroporto e a fronteira terrestre, né? Uruguaiana, ali, Foz do Iguaçu, é fronteira também. Quando a gente chega do exterior, a gente passa na aduana ali, né? Chega num voo. Ali tem vários órgãos que fazem esse controle. O mais conhecido, o principal, é a Receita Federal. Mas é comum a gente ver o cara com jaleco da Anvisa, outro da Vigiagro, né? Você está trazendo um azeite, por exemplo, e o raio-x pega, você vai conversar com o cara da Vigiagro, né? O cara da Receita, né? São 22 órgãos anuentes do comércio exterior, então é bastante complexo aí. Agora, quando você está no caminho da importação e a carga precisa ter uma inspeção ou ter um controle mais rigoroso, é natural, né? Uma fiscalização no que está entrando e o que tá saindo, o outro lado que fiscaliza, né? Então, as mercadorias normalmente vão para algumas áreas reservadas, uns armazéns que tem segurança, câmera, não sei o quê. Aquela característica de segurança que fala que aquela área está apta é o alfandegamento. Então, aquela área é alfandegada porque ela tem um atestado de segurança da Receita que ela pode receber as cartas antes de elas serem nacionalizadas, ou seja, elas não entrarem em território brasileiro, estão no controle alfandegado. E é isso que é uma área alfandegada. A ABITRA é a Associação Brasileira dos Terminais e Recintos Alfandegados. Ou seja, para ser associado da ABITRA, tem que ter o ato declaratório executivo, que é a certidão de nascimento de que você é alfandegado, senão não entra. Isso é por enquanto, né? A gente provavelmente, em função do que a gente vai falar hoje, vamos ter que fazer uma mexida no estatuto para admitir outros tipos de armazéns também, não só alfandegados. Mas entre essas admissões, tem um caso peculiar que é o caso da Dufry, que foi recentemente associada à ABTRA. Sim. Eu queria entender por que ela pode se encaixar como essa. Deixa eu contar então como é que nasceu a ABITRA, porque fica mais fácil de entender. Ótimo. Por volta lá de 1985, de 85 a 89, você não era nem nascido ainda, provavelmente. Não, eu já era nascido. Já era. Eu já era nascido. Eu que não era. Eu sou, Doutor Mário aqui eu não sou é. só baixinho, mas eu já estou ficando velho. Lá nessa época, como é que era o processo alfandegário, né? O navio chegava no porto, a carga descia, os fiscais iam lá, tudo certo, olhava a documentação, ou olhava a mercadoria, ou não olhava nada, caía no canal verde e liberava e o importador levava a carga embora. Inventaram uma caixinha de metal chamada container, não sei se você já ouviu falar. Só um pouco. Esculhambou completamente a capacidade dos órgãos de fiscalizar, porque chega muito mais carga do que a capacidade do fiscal fiscalizar, né? E aí vai abarrotando. Para cada carga que o fiscal fiscaliza, chega a 3, 4, né? Tudo confinadinho ali. Ao ponto de alguém pensar o seguinte: manda o próximo navio esperar lá, porque não cabe mais área, não cabe mais carga no cais. E aí começou a surgir uma ideia: como é que nós vamos fazer para ver mais carga? Que tal o navio levar essa carga para um outro lugar? Por exemplo, o centro da cidade. Não tem água, né? O navio precisa. Então essa não foi uma boa ideia, não. Que tal então pegar a fronteira e esticar ela para o centro da cidade? Parece maior, mas peraí um pouquinho. A carga está na fronteira, ela precisa ter o controle, tem que ser inspecionada. Como é que eu vou garantir que a carga que saiu daqui e foi para um armazém é a mesma? Esse caminhão não parou no posto, o cara tirou ali sem pagar o imposto, não desviou para algum outro lugar. Então tem que ter um processo e tem que ter um controle. Se for, por exemplo, no container, o lacre que saiu aqui tem que ser o mesmo lacre que chegou lá, né? O tempo da viagem do caminhão que saiu daqui e foi para ali tem meia hora, 1 hora, não 3 dias. Então, onde esse caminhão estava passeando? Então a Receita Federal na época falou: olha, isso é uma boa ideia, mas eu não tenho como fazer nenhum processo, nenhum sistema para ajudar vocês. Aí a comunidade de Santos, que é onde a coisa acontece primeiro,
que é o maior porto, né? Falou, e se nós fizermos o sistema e o processo e te der de presente para você me fiscalizar? Você libera o cais para chegar mais caro? Se for de graça, então tá bom. Então criaram a Arbitrar para fazer este processo de trânsito aduaneiro simplificado. Trânsito aduaneiro é quando você tira a carga ainda sob o controle aduaneiro e leva para um outro lugar. Hoje em dia existe o tal do DTA, que é a minha carga chegou num porto, mas eu quero liberar ela aqui em Anápolis. Lacra e vem, faz o despacho aduaneiro aqui no interior. Mas quando isso é feito na mesma jurisdição da aduana, na mesma área, é um trânsito simplificado. Foi criado nisso aí. Que é o DTE. O sistema criado pela Arbitrar na época foi batizado de DTE. DTE. Ele nasceu para fazer o trânsito aduaneiro simplificado. Ele entrou no ar lá em 1989. Entre 89 e 92. Nós estamos em 2024. O que aconteceu com o DTE de lá para cá? Mais ou menos em meados de 2002, o problema que aconteceu em Santos começou a acontecer em outros portos. Igualzinho. Tem que tirar a carga, vão criar o recinto retroportuário alfandegado, que foi a figura que foi criada na época. Uma boa oportunidade de negócio, né? Poxa, a carga não vai, vamos juntar aqui, a gente pega um armazém, alfandega, e vamos receber a carga e cobrar a diária da carga, enquanto a receita não libera. De repente a gente cobra uma diária até mais barata do que o próprio operador, que a área lá é muito valorizada, a área na beira do cais, né? Sim. Então simplifica, se o cara que vai ficar muito tempo. Tem todo um valor a ser agregado quando você trabalha com o retroporto, né? Nos outros portos, começou a acontecer a mesma necessidade. E aí o que o pessoal da Receita falou? Faz igual faz Santos. Tira, leva para um retroporto, tá, mas aqui não tem o sistema da Arbitrar. E olha que coisa que às vezes é bom, mas às vezes é ruim. A Arbitrar não pode vender o sistema. A Arbitrar não é uma vendedora de sistema. A Arbitrar é uma comunidade que resolveu ter o próprio sistema. Eu sou só o gestor do sistema. O dono é o associado. E aí o valor do sistema é rateado entre os associados que usam. Então, Paranaguá, posso usar o sistema da Arbitrar? Se vocês todos se associarem, eu posso fornecer. Aí começou a ter um não atendimento e a Receita resolveu fazer um sistema. Vamos fazer dentro do Siscomex, fazer o DTC. DTC é a versão chapa branca do DTE. Quando a Alfândega de Santos olhou o que o SERPRA oferecia de funcionalidades no DTC e comparou com o que ele já usava no DTE da Arbitrar, que durante 5 anos ele faz um relatório, bota um botão, estava a cara dele e falou, eu vou ter que andar para trás aqui. Eu vou ter que abandonar o meu para poder usar esse. E a Receita colocou lá na instrução normativa 248, que é que normatiza o trânsito aduaneiro simplificado, tem lá não me lembro o artigo 84, 89, lá para o final, falando, quem já tem um sistema não precisa usar o da Receita. Aí a Alfândega de Santos e a Alfândega de Vitória, nós temos. Aí usaram um sistema próprio. Vitória rapidamente sucumbiu ao sistema do SERPRA, mas Santos continuou com o DTE e vem até hoje. O DTE hoje não é um sistema de controle de trânsito aduaneiro simplificado, não é mais. O DTE hoje é um cockpit de gestão da Alfândega de Santos. Ali tem agendamento de vistoria, tem carga em perdimento, um monte de coisa que não tem a ver com o trânsito, né? O pessoal fala, vai entrar um sistema novo e vai acabar com o DTE. Vai acabar um pedacinho do DTE. Todo o resto do controle nós temos que parar e olhar. E mais, a DTE deu filhotes. Naquela época era um sistema, hoje são 12 sistemas operados pela Arbitrar, cada um com uma funcionalidade, mas que dá esse apoio ao processo aduaneiro e alfandegado de Santos. Coisas bem, bem bacanas mesmo que a maioria das pessoas não conhece. Agora, vocês já estão também pensando em maneiras de simplificar esse sistema? Eu imagino que 12 sistemas já é algo que vai crescendo e atrasando a saída da carga, né? Pensa assim, a Arbitrar ela não tem nenhum objetivo comercial. Eu tenho que pensar no bem-estar do meu associado. Então, se eu tenho um sistema próprio, que eu fiz porque não tinha o oficial. Se entra um sistema oficial melhor do que o meu, eu tenho que ser o primeiro a dizer, desliga o meu e coloca aqui. Adota o sistema oficial.
Porque meu objetivo não é vender sistema. Meu objetivo é gerar o bem-estar do associado. Então, tem que isso aí. O meu pessoal de TI, às vezes, se preocupa com isso. Eu falei, eu vim no mundo TI. Enquanto a gente entrega um sistema, surge demanda de mais 10. TI é um saco sem fundo. A gente sempre vai conseguir fazer alguma coisa que não tem no governo, né? E aí, por exemplo, as últimas implementações nossas são um exemplo. A gente, já puxando para o sistema, Thales, não sei se vai perguntar isso aí na frente, doutor Mário também, nós inventamos a conferência remota de cargas. Como é que era isso? Porto de Santos, 2 margens, Santos e Guarujá. O cara quer fiscalizar, o cara é o fiscal da Receita, tá? Quer fiscalizar um contêiner lá na Santos Brasil. Como é que ele vai lá? Vai na ponta da praia, pega a balsa, quando vier o túnel talvez seja mais fácil, né? Atravessa para o outro lado, pega a perimetral, vai na catraca, entra lá, segura, chega lá, daqui a 1h30, 2 horas ele está fiscalizando o contêiner. Terminou o que tinha que ver, agora tem que fiscalizar um lá na BTP. Pega a balsa de novo, vai lá na Lemoa. Então ele tem uma improdutividade. O que nós fizemos? Que tal se o fiscal não sair da mesa dele? Ele vai fiscalizar por imagens. Ah, mas vai ter resolução? Não sei. Vamos desenvolver junto. Então nós sentamos com a alfândega desde 2017 e fomos desenvolvendo a capacidade de vistoria remota das cargas. A câmera do próprio terminal, que é associado mesmo. Aí o fiscal, essa resolução não está boa não, bota uma câmera melhor. Agora melhorou? Sim. E agora? Vamos fazer o processo. Anda para a direita. Não, a minha direita, não a sua é a esquerda. Não, tu escreve no chão, direita. Então fomos desenhando a solução para ficar prática. Eu precisava ver o rótulo da caixa. Puxa vida, está dentro do container. Então integra o celular. O cara entra com a câmera, mostra o rótulo. Está vendo o rótulo aí? Tô. Então ficou redondinha a solução. Confere. Aí fomos usando. E a Receita Federal de Brasília existe dentro no âmbito da Receita Federal, existe alguma autonomia para as pontas fazerem coisas diferentes. Diferente do ANTAC e outros órgãos assim, que tem um padrão, né? Na Receita tem uma norma principal, mas existe uma flexibilidade para as alfândegas, as superintendências regionais atuarem. Então, Brasília não se incomodou muito com o Santos estar fazendo isso remotamente, até incentivou, né? Aí chegou a pandemia. Aí vai para casa. Fica em casa, mas o porto não para, né? Aí não, em Santos o cara não vai lá, vai para o trabalho dele, fica lá e faz a vistoria. E nos outros portos que não tem arbitrar, como é que faz? Faz por imagem, faz com qualquer coisa que você tiver, faz com WhatsApp, Teams, Zoom, né? É diferente porque você tem uma solução criada. Você tem o agendamento, tem o log, tem a foto do momento que o container o lacre foi aberto, tem a relação, tem o relatório gerencial, foi feito para aquilo. O outro é um improviso, né? Mas a Receita foi legal, ela não parou nenhum porto porque ela queria fazer o controle. Ela admitiu uns sistemas bem fracos, sendo bem sincero, né, para fazer isso. E agora, recentemente, ela fez uma especificação sobre a conferência remota. Olha, toda a área agora vai ter que ter um sistema de conferência remota com essas especificações. E não é a especificação do WhatsApp do Teams. Com marca d'água, com agendamento, com sala de reuniões, tudo. Da onde a Receita tirou as especificações? Se inspirou no sistema da Arbitrar. Certo? Então, hoje em dia, todo mundo vai ter que ter um sistema similar ao nosso. Só para concluir, Mário, isso aqui o fiscal começou a pegar Covid na alfândega. Tá pegando Covid aqui, então o cara não pode mais ficar na mesa dele, tem que ir para a casa dele. E aí, o nosso sistema era muito em cima de um outro sistema que nós temos, que é a Central de Vigilância, que tem fibras óticas em Santos ligando os terminais com a Receita. Então o cara precisava estar na mesa dele, não precisava ir no terminal. Aí o que nós fizemos no primeiro momento? Uma VPN do notebook na casa dele, com um micro na mesa dele. Explica o que é VPN para o pessoal que não entende. VPN é uma Virtual Private Network. Não sei se meu inglês está bom, mas é uma rede virtual onde você... Uma conexão segura na internet. A internet é um ambiente promíscuo. Quando você faz uma rede virtual privativa, você impede que qualquer um entre ali e veja os dados. Então é uma extensão da estação de trabalho dele para a casa dele. Ligar o computador dele, correr para casa e fazia
de lá. Isso resolve, mas não é muito prático. Ora, se ele vai fazer da casa dele, que tal usar a internet, não as fibras óticas? Então agora a gente está com a versão nova do Confere, que é o Confere Web. É o mesmo Confere, só que o ambiente de rede é internet. Então agora o fiscal pode estar na casa dele, pode estar em Rondônia, pode estar onde quiser, até facilita a quebra de jurisdição, porque qualquer fiscal do Brasil tem muito problema hoje, Mário, de órgãos anuentes não terem concurso público, não terem renovação. A Anvisa mesmo está com uma pegada legal agora. Toda a conferência deles é em cima de um sistema remoto também. E a equipe é de Brasília, mas estão em casa em vários locais aí. Tem um centro só de conferência remota também, parecido com o da Arbitrar. Então esse é um sistema mais, vamos dizer assim, é o nosso caçula, é o mais moderno que a gente tem. Mas nunca assim, você pensou em simplificar? Não. A função do sistema é sempre simplificar o processo que é burocrático, né? E já é sempre dar possível agilidade. quantificar os ganhos desses processos estabelecidos é, periodicamente, assim, com o tempo? Olha, ganhamos em velocidade ou até em segurança na hora de analisar os materiais? A gente nunca pegou assim, fez um relatório quantitativo para medir o antes e o depois, né? Mas é sempre um aumento de produtividade. O Mário já foi da agência reguladora. Quando você trabalha na área ali do porto, tem uma série de serviços embutidos na operação. Tem que pesar, vai lá e cobra lá uma quantidade para o cara que pesa. Tem que escanear, se cobra o escaneamento. Tem que fazer não sei o quê, tudo é pago. E existe uma lenda de que o DTE é caro. Sabe quanto custa processar um contêiner ao longo do ciclo de vida útil dele no porto? Dentro do DTE? R$ 2,50. Isso dá ordem de grandeza de nenhum outro serviço que se presta no porto. Mas aí a empresa fala assim, mas eu estou pagando muito, eu estou pagando 25 mil por mês para arbitrar só de DTE, porque movimentou 10 mil contêineres. Entendeu? Mas o Sim. que mais de retorno que teve em torno do serviço que presta com essa quantidade enorme de contêineres? Sim, e o valor ele é ínfimo, Ínfimo. se você levar em conta quanto custa, na verdade, a logística da unidade. Né? É. Agora, por que a Arbitrar não, vamos dizer, não tem tentáculos em outros portos? Ou tem? Boa pergunta. Quando eu falo né? Arbitrar, estou falando do sistema, evidentemente. Não, o B do Arbitrar é brasileira. Associação Brasileira de Terminais e Recintos. Eu mesmo, de vez em quando, me incomodo e falo, vamos mudar o nome para Astra, Associação Santista dos Terminais e Recintos, porque a gente só fica em Santos. Né? É bairrismo isso? Não é bairrismo, é histórico. Como ela foi criada por uma comunidade santista para resolver um problema ali, eu não consigo forçar ninguém ter o mesmo sistema da Arbitrar que não seja em Santos. Não consigo forçar. E para eu me apresentar como uma entidade de classe empresarial, a mais, para fazer a mesma coisa que faz a BTP, a ATP, a Abratec, eu não agrego mais nada. Isso aí, vou discutir com a ANTAC lá o marco regulatório, mas eu estou fazendo isso com a BTP e com a ATP. Então, o maior apelo que eu tenho na Arbitrar é o sistema tecnológico, e o sistema tecnológico está muito enraizado em Santos. É dele que nós estamos falando. O que eu tenho agora, e aí eu esqueci de responder a pergunta do Thales, mas ainda bem que você me perguntou isso, é a oportunidade de, com o sistema web, no ambiente do web, sair das fronteiras de Santos. Eu não dependo mais da rede física de fibra ótica. Então, por que o DUFRE, que é o armazém alfandegado aeroportuário, que dá suporte para aquelas lojas duty free que a gente tem, né? Eles estão no Galeão, estão no Rio. E eles acabaram de se associar à Arbitrar para usar o sistema de conferência, porque agora é norma. Toda área alfandegada tem que ter um confere remoto, uma conferência remota. Eles foram olhar, a Arbitrar tem um. É o mais antigo, é o mais consolidado, e na verdade é o único que funciona, mas isso a gente não precisa dizer. Né? Os outros estão correndo atrás, porque a especificação é inspirada no nosso sistema. E quanto custa? Custa R$2.000 por mês ter um sistema desse, para um sistema. Se você for em qualquer, eu posso falar porque a gente não é comercial, né? Se você for em qualquer outra empresa que te oferece um sistema que ainda está terminando o desenvolvimento, vai ser muito mais do que isso por mês. Uma diferença, Thales. Hoje,
Hoje, tem 17 empresas usando o Confere da Arbitrar. Custa lá 2.000, 2.200, não me lembro de cabeça. 2.200 que seja. 17. Se a gente conseguir aumentar para 34, cai para 1.100. Porque você dobra o denominador, eu não posso ter lucro. É um rateio para os meus associados. Então, quanto mais gente usa, mais barato fica. E funciona. Então, o DoFree, quanto que custa o sistema? Custa 2.000 e pouco, mas tem que ser associado. E quanto custa associar? R$ 2.300 por mês. Quer dizer que em 2.000 mais 2.000, 4.300 eu tenho um sistema. Pô, o outro que fui ver era 10. Ainda ganho de brinde uma associação para defender com a Receita Federal, para ter toda a parte do apoio regulatório. Não tiveram dúvida. E aí, Mário, o que está faltando é outras empresas em Manaus, em Suape, não sei o que, fazerem a conta e ver, é melhor ser sócio da Arbitrar. Agora, você falou que essa legislação da Receita ela é relativamente recente. 2022. 22. Então você imagina que vai ter um boom aí de recintos alfandegados Torcemos por isso. buscando arbitrar. A gente tem uma evolução normativa muito revolucionária. Muito revolucionária. E aí é uma coisa que a gente pode até explorar aqui na conversa, para entender do que nós estamos falando. Tinha uma portaria do alfandegamento, portaria 3518. Ali tinha a regra, eu quero ser alfandegado, tinha que seguir aquela cartilha ali. Câmera, cachorro, cerca elétrica, estou exagerando aqui, Leitor mas... de OCR. leitor de OCR, bala, tem um scanner, tinha que ter tudo aquilo lá. E tinha umas regras rigorosas, assim, ó. A área alfandegada é muito segura, não pode ter carga misturada com a carga que não passou na fronteira ainda, certo? Controle total ali. O Brasil ele é signatário de um acordo mundial da Organização Mundial do Comércio, chama Acordo Mundial de Facilitação do Comércio. O Acordo de Facilitação do Comércio ou Acordo de Bali. Como é que foi isso? Lá em Tudo isso é sinônimo. Tudo isso são apelidos e sinônimos. Tá? Mas o Acordo de Facilitação, o que aconteceu lá em 2013 na Indonésia, onde os países se reuniram lá naquela vez? Rapaz, está vindo aí uma quarta revolução industrial que vai acabar com um monte de emprego dos seres humanos. É um tal de sistema cyberfísico, inteligência artificial, internet das coisas, robótica. O que o ser humano vai fazer? A OMC falou assim, a gente não vai ser contra a modernidade. Mas que tal a gente acelerar o fluxo do comércio mundial em $1 trilhão por ano, de tal forma que mais gente vai trabalhar no comércio? Pô, boa ideia. Por que a gente não faz isso logo? Porque tem muita burocracia nas fronteiras. Porque quando a carga chega, tem que passar na alfândega, tem que liberar, tem que fiscalizar, tem um monte de coisa. Papel, documento, certificado, né? E é muito complicado. Então, se a gente fizer uma série de medidas de facilitação do comércio, fizer igual, o que vale aqui no meu país, vale no seu, então a gente consegue fazer isso. Boa ideia, vamos fazer isso. Fizeram lá, não me lembro se foram 53 ou 46 boas práticas de facilitação do comércio e falaram, está fechado. Vocês, cada um volta para casa, para o seu país, convence a administração a aderir. Quando 2/3 dos países membros aderirem, entra em vigor no mundo. Então foi 2013, chegou lá em 2017, o Brasil aderiu, o Brasil vai fazer parte. Aderir na OMC significa que se você não cumprir, você tem que pagar lá, tem retaliação, tem um monte de punição, não é oba-oba não, é compromisso sério. Em 2018 fizeram a lei, o Brasil já tinha aderido, mas não tinha a lei, aí fizeram um decreto, 9328, eu acho, se não me engano, decreto presidencial, para poder oficializar no Brasil as medidas de facilitação. E criaram aqui no Brasil um projeto chamado Programa do Portal Único do Comércio Exterior. Esse projeto é a coluna vertebral da implantação no Brasil do Acordo de Facilitação, do Acordo de Bali. Então, em torno dele vem todas as simplificações. Por exemplo, você tem um programa OEA, Operador Econômico Autorizado. Muita gente ouviu falar do programa OEA, mas não sabia que era uma das medidas do Acordo de Bali. Todo mundo está fazendo a OEA, o mundo inteiro, não é só o Brasil, não. Igual, o programa OEA brasileiro está entre os 2 melhores do mundo. A gente vive servindo de referência. Para a gente não ficar com síndrome de vira-lata, né? O Brasil dá exemplo, igual imposto de renda, voto, né, e automação bancária, o Brasil é top no mundo. Ninguém supera o Brasil nisso. Em OEA também. O que é a OEA?
Lembra daquele certificado ISO 9000 que tinha antigamente? Você tinha que comprar esse microfone aqui com a qualidade. Aí você tinha que descrever a qualidade. Tem que ser espesso, tal, captação do som. Aí inventaram uma certificação, a ISO 9001. Alguém certifica antes que ele tenha a qualidade. Você só tem que exigir. Tem que ser certificado. Pronto, simplificou sua vida. OEA é um certificado de compliance e 2 de segurança que você comprova previamente que você segue todas as regras que a Receita gostaria que você seguisse. Para que ele vai fiscalizar sua carga se você já está conforme com a segurança e com o compliance? Então, ao invés de fiscalizar 8% das suas cargas, fiscaliza 2%, 1%, desde que você seja OEA certificado. Está vendo como é que você passa a carga mais rápido na fronteira? Esse cara não é OEA. Vou fiscalizar com inteligência artificial tudo, 2%, 3%. O cara é OEA, 1%, 0,5%. Né? Então, essas medidas vão acelerando. E aí você tem acordos de reconhecimento mútuo. A fronteira do Paraguai com o Brasil vão reconhecer o OEA um do outro. Né? A comunidade europeia, como você vai juntando, no final você vai ter o comércio mundial acelerando. Aí você tinha lá a portaria do alfandegamento, que era 3518. Como muita coisa já foi desburocratizada e foi acelerada, em 2022, a Receita jogou aquela fora e publicou uma nova, portaria 143. Primeiro fez audiência pública, tudo direitinho, comunicou todo mundo. Mário, a Receita não tem o mesmo procedimento da ANTAC e dos outros órgãos, mas guardadas as proporções, eles ouviram. Né? Ouviram, fizeram uma coletânea de informações, mas a gente também é uma coisa que a gente sempre trabalha para que oficialize, né, a questão da audiência pública. Eu acho que é um processo que é mais transparente, né? Mas a Receita, ainda há pessoas que acham que a Receita está isenta da audiência pública, né? Mas a gente foi ouvido. E teve um trabalho posterior à edição da norma que a gente já conseguiu depois revisões da norma. Talvez não tivesse sido necessário se a audiência fosse completa, né? Mas a nova norma do alfandegamento, que é essa portaria, ela simplifica bastante o processo de alfandegamento em si. Ela permite que aquela área alfandegada tenha agora carga a nacionalizar, carga nacionalizada e carga nacional. Olha a Receita dando a dica para o armazém. Sua carga nacionalizada vai diminuir muito. Se vira, já que você tem um armazém físico, vire um centro logístico, um centro de distribuição, né, na sua cidade. Excelente medida, né? Cabotagem, por exemplo, é uma medida em prol da cabotagem. Imagina você pega um armazém em Santos, só para a gente não sair da geografia onde nós estamos. Tem lá um terminal retroportuário em Santos, pegando as cargas de importação. Grande parte da carga já vai chegar liberada, que é outra coisa que eu vou falar daqui a pouco. Ou uma quantidade menor vai cair no canal vermelho, que precisa ir para a área alfandegada. Né? Então, a tendência é que essa armazenagem que você tinha, o contêiner lá de castigo, esperando o fiscal ter tempo para ir lá liberar, vai acabar. Porque o processo estava ineficiente, agora vai ser mais eficiente. Eu dou um exemplo assim, só para fazer uma analogia para quem não é portuário. Antigamente você ia no cinema assistir o filme. Aí os caras inventaram uma tecnologia que você não precisa mais ir no cinema, você leva os filmes para casa. Videocassete, DVD, Blu-ray, tem algumas máquinas que você consegue ver o filme em casa. Quem é que vai comprar todos os filmes para ver em casa? Ninguém. Nós três aqui vamos ter uma ideia que nós vamos rachar de ganhar dinheiro. Nós vamos comprar todos os filmes e vamos alugar. Depois que 3 pessoas alugarem, a gente já pagou o vídeo. Dali para frente vão ficar ricos, certo? Então, essa tecnologia permitiu a gente criar um modelo de negócio. Aí agora o vídeo é transmitido direto para sua casa, você não precisa mais alugar. A gente quebrou, não foi? Sim. Junto com o revelador de filme fotográfico. Acabaram as locadoras. Acabou a locadora. E revelador de filme fotográfico? Antes. Acabou antes. E consertador de máquina de escrever? Antes ainda. E recinto alfandegado? Ainda não. Ainda não. E precisa acabar? Não. Desde que o cara reinvente o negócio, pegando, inclusive, essas dicas da Receita. Ok? O cara tem um armazém, aquilo vale ouro, dá para fazer porto indústria ali dentro, muita coisa. Né? Agora, se você ficar assistindo, falar. É parte da logística, e vai continuar sendo parte da logística. Mário, o navio chega lá, num terminal, e tomba 1000 contêineres, sobe 1000 e vai embora. O mais rápido possível.
Ali em Santos, meia dúzia de recintos alfandegados puxam esses contêineres e desembaraçam com calma para os seus associados. Alivia a área primária, né? Alivia. Você acha que quando a carga chegar desembaraçada, 1.000 importadores vão ficar no gargarejo do navio? Aquele contêiner é o meu, aquele é o meu, com os caminhões ali. Alguém tem que fazer essa orquestração Claro. logística. Não é mais alfandegado. Por isso que eu falei que eu tenho que mexer no estatuto, porque se for só alfandegado, se tiver um recinto puramente logístico, ele não pode ser associado à arbitral hoje, né? Então eu tenho que pensar também, eu também tenho que modernizar, eu tenho que ver a mexer. Mas o processo está evoluindo nessa direção. A portaria 143, que é a portaria mãe, ela é de 2022. Ela tem um monte de filhotinhos. Tem a portaria do scanner, que é a 76. Tem a portaria do confere, que é a 75. Tem a portaria das câmeras, que é a 80. Tem a portaria do módulo recinto, que é a 72. Então, cada um tem que seguir isso tudo, mas na verdade são modernizações que dão agilidade na liberação das cargas. Tudo isso na área e tudo isso consequência do Acordo de Bali. Então, a grande revolução, a causa raiz da modernidade foi aquela conferência lá na OMC, e o Brasil está indo atrás. E ainda temos muito a seguir, de acordo? Não. Esse que é o risco. Olha o que vai acontecer. Deixa eu falar do processo de importação. Só para você ter uma ideia o que é burocracia. Você quer importar uma coisa qualquer. Esse copo aqui, por exemplo. Como é que você faz hoje? Você entra num sistema da Receita, do governo, do Ministério da Indústria, sei lá da onde, fala assim, vou pedir uma licença de importação. Vamos importar da China 2.000 unidades desse copo aqui. Você faz a licença, espera lá uns 15, 20 dias alguém liberar a licença, não embarca. Ô, Mário, liberaram a nossa licença. Pode embarcar aí na China. Aí espera 20 e tantos dias lá, 30 dias, o navio está chegando. Está chegando perto do porto, o comandante do navio fala, estou chegando aqui, tem essas cargas aqui. Estou simplificando, tá? BL, conhecimento de embarque, fala lá, você fica sabendo que sua carga está chegando. Aí você escolhe um recinto alfandegado para liberar sua carga. Vou escolher um recinto retroportuário, por exemplo, de Santos. Bom, minha carga vai para este recinto. Nos sistemas da Arbitral, inclusive no DTE, fica todo mundo sabendo que essa carga vai ser liberada a pedido do cliente num recinto específico. O operador portuário desce a carga, entrega, o dono do recinto agenda, vai lá com um caminhão, busca, coloca lá, e aí o dono do recinto tem um botão mágico preciosíssimo chamado presença de carga. Eu falo botão, mas é um comando no sistema. Presença de carga. Quando ele aperta a presença de carga, ou seja, a carga está lá fisicamente no recinto, qual carga? Todas. 100% da carga. Até agora você não sabe se a carga está... que canal caiu, né? 100% das cargas chegam lá, o cara aperta esse botão, aí o importador pode declarar a importação. Ele faz uma DI. E depois que ele faz a declaração, aí os órgãos fiscalizadores, bom, já que a carga chegou, está presente, o cara já fez a DI e pagou os impostos, eu vou parametrizar o canal de vistoria. Aí a Receita diz se caiu no verde, no vermelho ou no amarelo, o Vigiagro, se tem embalagem de madeira, pallet, que não sei o que, Anvisa. Dá lá o sistema de semáforo e diz se a carga caiu em qual canal. Quanto por cento da carga cai no canal vermelho? 2%. E no amarelo? Mais uns 3 ou 4. Vamos dizer que 95% está no verde. Significa, ó, sua carga está liberada. Mas a carga teve que passar por recinto, porque ela só pode ser liberada depois do canal, o canal só é liberado depois da DI, e o DI só é liberado depois da presença de carga. Então existe uma ineficiência nesse processo, certo? Aí a Receita falou, a Receita, o MDIC, todo mundo sentou junto com a Aliança Propomex, que mapeia esse processo, a Arbitral também é mantenedora lá. Vamos propor um novo processo de importação. Tem 2 gargalos nesse processo, Mário. Tem a LI, porque se a gente quiser importar mais 2.000 copos, tem que fazer outra LI. Descrever o copo, dizer de onde vem, tudo de novo, né? E tem a presença de carga. Então, no novo processo não tem nem LI, nem presença de carga. Você chega no começo do ano e
ver quantas importações que eu quero fazer. Eu quero fazer, sei lá, 50 mil copos disso. Você fica no bolso já com a licença. Você vai queimando ela. Ou por quantidade, ou por valor. Você tem uma métrica qualquer, mas você tem uma licença múltipla. Guarda-chuva. É, licença flex, que eles chamam, né? Então isso já está funcionando. Principalmente se o cara for EA, ele pode usar a licença flex, tá? E agora você não tem mais a presença de carga. Quando o comandante estiver chegando e falar, estou chegando aqui com essas cargas, inclusive os nossos copos, você já pode declarar do INPE, não mais a DI, a Declaração Única de Importação, do INPE. Ora, se você declarou a importação, o que o órgão fiscalizador pode fazer? Pode parametrizar o canal, pode dizer em que canal caiu, se foi no verde. Se você pagou o imposto e caiu no verde e o navio não atracou ainda, sabe como é que chama isso? Despacho sobre águas. Já ouviu falar, né? Já. É isso que é despacho sobre águas. É a declaração de importação feita na modalidade do INPE e não do DI, com a carga ainda não atracada e com os impostos pagos tendo caído no canal verde. Bom, literalmente a carga ainda está sobre águas. Está sobre águas. E existem dois tipos de despacho antecipado: o despacho sobre águas e o despacho sobre nuvens, quando você está chegando de avião. Perfeito. Também existe também. Bacana demais, né? Quando criaram a do INPE? 2022 também. Quantas declarações de importação tem no Brasil por ano? Milhões. Quantas do INPE já foram registradas até hoje? 28. E por que só isso? Por quê? Alguém tem que ter, se é tão mais vantajoso para o importador. Pelo jeito não é. Porque tem algumas ainda inconsistências no sistema, que o pessoal ainda está refinando. Para usar a do INPE tem que usar o catálogo de produtos, que é um outro módulo da licença Flex. Dessas coisas todas estão arredondando. Mas este ano, tudo isso termina a parte tecnológica. E sabe o que vai acontecer dia 31 de outubro de 2024? O que é? Conta aí pra gente. Vou contar. A Receita Federal vai tirar a DI do ar. Só vai ser possível fazer importação se você declarar na do INPE. Eu quero fazer na DI, porque eu estou acostumado, que a tela verde, eu sei, acabou, agora o outro é web, bonito, você vai ter que treinar e usar. Acabou. Então, há de se esperar um grande impacto nas cargas alfandegadas este ano, nos recintos alfandegados, em função. Mas aí tem assim, primeiro que eles vão atrasar, o SERPO não vai ter dinheiro. Segundo que o importador tem problema de pagar o imposto. Às vezes o valor da carga que ele está importando são milhões lá no contêiner daquele, o valor agregado da carga. E pagar o imposto é muito mais caro do que pagar, por exemplo, uma armazenagem alfandegada. Então, para planejamento tributário, deixar uns 10 dias lá, talvez ainda vai valer a pena. Aí tem que ir para o recinto. Quanto por cento das cargas vão para o recinto? Porque o dono da carga quer, não é mais a Receita. O legal é que assim, a Receita vai tirar do colo dela aquele macaquinho. Cadê sua carga? Está presa na alfândega do porto que a Receita não liberou. Não é mais. Ela vai ficar lá se você quiser. Só voluntariamente. Voluntário. Aí, para o planejamento tributário, para o planejamento logístico, eu não consigo, até isso acontecer, eu não consigo dizer quanto por cento das cargas vão cair nisso. Mas vai precisar de recinto alfandegado, até porque 2%, 3% vai cair no canal vermelho ainda. Mas não esse volume de áreas alfandegadas que a gente tem hoje. Então, é a área alfandegada preparada para ser também armazém, logístico, centro de distribuição, porto indústria e recinto alfandegada, que é o futuro aí dessas empresas. Mas né? como fazer para reeducar o setor nesse sentido de conseguir fazer emissão do INPE e não de DI? Eu acho que a primeira ideia melhor é fazer um podcast aqui no IBI, dando conhecimento para o pessoal e tendo esse diálogo franco, porque nem todo mundo que está lá na camada diretora assim, consegue chegar a esse recado. Bom, né? com esse podcast você já está dando um recado aí que 31 de outubro vai acontecer alguma coisa séria. Vai acontecer. Não é que é 31 de outubro. 31 de outubro é quando corta. Começa em julho. Quer dizer, o planejamento já tem que começar antes. Né? Já era para ter começado. A partir de julho começa uma mudança gradativa, gradual, e 31 é o último dia antes de cortar. Entendi. Vai ser dada uma chance, vai ser feita uma grande divulgação da receita, né? Mas aqui a gente está antecipando a notícia. Tá. Se eu tenho, então, na minha empresa uma avaliação de risco, etc. e tal, eu já devo ter
detectado essa questão e já está trabalhando nisso. Está trabalhando, revisando seu modelo de negócio, vendo novas oportunidades. Perfeito. Mas você sente que não está tendo alguma procura nesse sentido de tentar fazer com que os recintos se atualizem? Thales, tem recinto que está mais devagar, né? Tem recinto que ainda aposta que isso não vai pegar, né? Isso aí vai demorar mais, não é bem assim. Não, o meu cliente ele não vai querer pagar o imposto, vai querer ficar com a carga aqui comigo, né? Mas é pagar para ver. É pagar para ver isso aí. Eu não sou empresário, né? Sou um executivo de uma associação, mas o meu papel é alertar que cada um olhe o seu negócio. Uhum. Perfeito. E eu acho que então já é interessante da gente entrar no papel das necessidades hoje e reivindicações da Arbitrar. A associação, ela é uma das mantenedoras do Instituto e gostaria de saber do senhor, primeiro, quais são essas principais reivindicações e como podemos, como frente ou dentro do Congresso ou no Legislativo, onde atuar para que essas reivindicações sejam atendidas. Vamos lá. Embora eu esteja falando muito da parte aduaneira, alfandegada, que é a vocação da Arbitrar, de forma alguma nós estamos abrindo mão da parte portuária. Porque, tirando o do FRI, que é aeroportuário, 95% do meu associado é portuário e precisa fazer agora uma renovação do arcabouço, né, regulatório, está em franco andamento aí, com uma comissão de juristas formada para rever a parte. Acho que o núcleo ali da discussão era mais o laboral, mas também vão aproveitar e fazer uma revisão geral da 12.815 e da 10.233, que é a lei lá das agências, né? O que o setor privado pede, para mim, como associado, é o mesmo que pede para a ATP, a BTP, a Bratec e as outras entidades. A gente quer diminuir o nível de intervenção governamental na atividade privada, sem que ataque o Ministério tenha que abrir mão do seu papel de regulador e de formulador de políticas públicas. Mas a gente acredita hoje que tem muita interferência, muita norma eu quero ver seu preço, quero ver a tabela do preço, finge que seu preço é de um jeito para poder comparar com o outro. Um negócio que não tem na parte que está fora do porto. Então a gente vai trabalhar nesse sentido, mas aí arbitrar, por questão de escala, de conformidade, não vai fazer sozinho. A gente vai fazer a atuação junto com as outras entidades, numa figura virtual que a gente chama de coalizão. Então, eu não vou abrir nenhuma frente da arbitrar específica que não esteja de conhecimento das outras entidades, a gente se dá muito bem com isso aí e tem mais força, né? Na questão aduaneira, alfandegária, eu também faço isso. Se eu tenho um negócio que é tão importante, não tem por que arbitrar querer ter o protagonismo sozinho. Eu levo esse assunto para a coalizão, gente, vamos junto. Mas eu estou prospectando e mais atento nisso, nas mudanças que vão fazer. Tem muita coisa nesse arcabouço aí, é tão rápida a mudança, Thales e Mário, é tão rápida, que a Receita não tem tempo de fazer tudo na forma de decreto, de porta. Então tem coisa que sai como notícia Siscomex, tem força de norma, né? É um decreto ali, uma portaria aqui. A OMC pediu para que o Brasil leve isso um pouco mais sério, que coloque isso até por segurança jurídica, que coloque no arcabouço jurídico mesmo, oficial, na forma de lei. Então existe neste momento, e aí aqui no IBI foram criados aqueles grupos Temáticos, comitês temáticos. A Arbitrar sugeriu e foi acatado que tivesse um comitê aduaneiro, né? E eu estou querendo inaugurar as atividades. Eu acho que o Mário vai me botar de castigo como coordenador desse comitê. É isso? Líquido e certo. Eu sabia, eu propus, é bumerangue, volta para mim mesmo, mas tudo bem, estamos juntos. Existe um projeto de lei PL 15 2020, se não me engano. PL 15 ou 2022. PL 15. Pega tudo isso que está nesses arcabouços dessas portarias e transforma numa lei. Do alfandegamento, do OEA, todo esse arcabouço que está assim, que é fraco. Pode chegar alguém lá e querer mudar. E cadê o investidor com a segurança jurídica? Então, é bem legal. A Receita Federal, depois pediu para que a gente apoie a tramitação disso que nós estamos trabalhando e que nós já estamos acostumados, né? Então, nós vamos aqui trazer esse assunto para discussão aqui no IBI. Talvez seja a abordagem inicial desse grupo seja... Por quê? Porque como o Instituto faz a ponte com a frente parlamentar,
vai precisar do apoio do Congresso para aprovar esse projeto lá. Então aí está aí um bom candidato. E a gente vai ver a evolução dessa parte normativa. Conte com a gente aí nessa luta. Mas só voltando um pouco ainda sobre a questão das reivindicações, algumas conversas que eu tive com o senhor em outros momentos, o senhor falou bastante sobre questões que imagino ser cruciais para o setor portuário. Falo do reporto, dos CAPs, que são os Conselhos de Autoridade Portuária. Fala um pouquinho para a gente qual a importância dessas medidas e como é que hoje elas impactam no Muito setor. bem. Dentro dessa pauta essencialmente portuária, o reporto, que é é um regime aduaneiro especial. Olha que interessante, a gente está falando de aduana. O reporto em si, a suspensão dos impostos é uma regra aduaneira, né? Ele foi criado lá em 2004 para poder incentivar as instalações, a aquisição de máquinas, equipamentos do setor portuário. Por que nós fizemos isso? Porque o empresário precisa de, de caridade, de cortesia, de negócio. Não, é porque nenhum país do mundo onera a infraestrutura. Então, se a gente está falando em competitividade do produto brasileiro no exterior, se eu agregar um imposto a mais, para onde vai esse valor do imposto? Vai para o valor do produto. É repassado no preço do serviço portuário. Já basta eles colocarem impostos no nosso produto. Então, assim, o empresário não vai doar tudo que ele. Nenhum dinheiro. Se ele tiver que comprar um equipamento muito mais caro, o valor da aquisição vai vai voltar na forma do serviço que ele presta. Então, os serviços portuários, ferroviários, que também são contemplados no reporto, dragagem, tudo isso aí fica muito mais caro e atrapalha a atratividade do produto brasileiro no comércio internacional. Então, ele foi criado em 2004 e vem sendo prorrogado cada vez. Só que às vezes é mais fácil de convencer, às vezes é mais difícil. Teve a penúltima prorrogação que nós fizemos, valeu só por 2 anos, mas só deu para usar por 1. Então, naquele ano, muito pouca empresa fez investimento de modernização de máquina, de guindaste, essas coisas. Né? Agora está prorrogado até 2028. E está sendo perenizado dentro do conteúdo da reforma tributária, porque tem lá uma premissa de não onerar investimentos. O que nós temos que fazer aqui no IBI e em outros locais que a gente tem acesso é zelar para que a regra, no final, seja equivalente pelo menos a que tem hoje, que continue esse incentivo à modernização, porque é assim que todo país do mundo faz, não tem porque o Brasil querer ser diferente. Não é nenhuma benesse, não é nenhum brinde. Já fizeram conta que cada real dispensado de pagar imposto retorna muito mais reais na cadeia do comércio exterior, é fazer conta. Né? E é aquele negócio, não é uma despesa, é um investimento que o país faz quando aprova isso. Então a pauta do reporto é permanente, arbitrar também é forte, e junto com a coalizão e com outras entidades aí, para a própria CNT, para a gente ter o reporto para sempre. Essa modernização do marco regulatório do setor, nessa comissão, também faz parte aí, você está perguntando as nossas reivindicações. Né? Dúvida. É por aí. A gente tem uma característica diferente da Arbitrar, porque ela não espera a coisa acontecer para ir reclamar a conta. A gente tenta ser proativo. Então a gente se antecipou, por exemplo, com a Anvisa. A Anvisa é um órgão anuente que tem dificuldade de pessoas e que precisa ter alguns processos. E eles estão fazendo agora a questão de conferência remota. Já foi lá, falaram, você não quer fazer mais? Eu te dou exemplos que a gente automatiza para a Receita para poder facilitar o seu processo. Entendeu? Não é correr atrás, é correr na frente. Sim. A gente está oferecendo isso porque é bom para o país, é bom para o associado, é bom para o próprio órgão público. Não tem despesa nenhuma. Então isso também faz parte do nosso dia a dia. Usar essa característica nossa de ter visão tecnológica para agilizar processos. Não é bem uma reivindicação, né? É uma oferta. É uma necessidade, né? Mas e sobre os CAPs, os Conselhos de Autoridade Portuária? Vamos lá. É interessante termos aí um CAPs forte e com poder de decisão. Essa discussão do CAP, tem que ser vista com bastante cuidado. Hoje,
existe uma norma que diz que quem indica para os CAPs para representar as entidades privadas são a ABTP e a Abitra, tá? Lá há muito tempo atrás eram as duas associações que existiam. Então nós temos cadeiras em todos os CAPs e a ABTP também. Mas tem alguns CAPs que já têm outros representantes. Por exemplo, Santos tem a Associação Comercial, tem a AEB, né, tem o SOPESP, também tem cadeiras. E existe lá uma representação paritária. Mesmo tanto de representantes dos trabalhadores, tem dos empresários, tem do poder público. Né? É muito comum você pensar em CAP sem pensar no CAP de Santos. Ao CAP de Santos, pô, tem mais gente querendo, tá? E é onde a gente tem a maior base da Arbitrar, tem 46 empresas lá. Dos 47, só tem um que não é de Santos. Não, dois, né? Rocha de Paranaguá e a Dufre, que é do aeroporto. Né? Então não faz sentido de debater se a Arbitrar precisa ter representação no CAP de Santos ou não. Mas tem CAP Santana, que é no Macapá. Porto do Forno, no Rio de Janeiro. É muito difícil você achar ali quem queira estar sentado naquela cadeira da representação. A Arbitrar não deixa nenhuma cadeira de CAP vazia. Porque hoje o CAP é um órgão de assessoramento ao porto. Ele vai ser deliberativo? Ótimo, se for é melhor, porque aí submete ali tarifas, projetos e o CAP tem. Mas mesmo que ele não seja, a assessoria de pessoas especialistas no porto é muito legal. E a Arbitrar faz isso muito forte. Mesmo que eu não tenha nenhum associado no porto de Santana, por exemplo, toda vez que vai numa reunião, tem um problema assim, assim, como é que faz? Aí o pessoal fica ali preso no quadradinho. Olha, gente, lá em Santos foi feito assim. Lá no Rio de Janeiro foi feito assado. Então você acaba levando experiências que às vezes o pessoal olha, poxa, que bom que tem um estranho, mas um diferente aqui na reunião fazendo esse assessoramento. Então esse papel também é muito importante. Então a Arbitrar ela zela para que o CAP seja deliberativo, isso é um pleito do setor, mas acha interessante que não se abra mão desse papel de assessoramento e principalmente nesses portos que precisam de ajuda. Né? E que às vezes você vê uma outra entidade reivindicando que quer participar do CAP, mas quer participar do CAP de Santos, do CAP de Paranaguá. Né? Agora o CAP lá de, sei lá de onde, do interior, não interessa. E a gente faz esse trabalho. Então a Arbitrar vai entrar nessa discussão, né? A gente quer aumentar a representatividade, quer abrir, apoia que seja aberta para outras entidades também terem cadeiras, né? Que essa norma realmente está desatualizada. Existem outras entidades hoje, mas queremos continuar no jogo, que a Sem gente faz um dúvida. trabalho legal. Sem dúvida. Mas é importante, só corroborando com o que o senhor está falando, as experiências do Porto de Santos é sempre interessante para os outros portos, no sentido de que é o maior porto da América Latina, ele tem um crescimento e um volume de cargas que passam lá que é referência. Então, nesse sentido, é interessante o que o senhor está falando. Quando a Abre tratar em outro, dando a sua experiência do Cais Santista para lá, ela está dando de uma experiência exitosa, né? Não é de algo. Sim, sim. E do dia a dia, eu não me lembro agora exatamente, eu não me preparei para isso, mas eu estava lá na reunião do CAP de Recife. E aí tinha um problema da barca que atracava vindo de Fernando de Noronha, que ela usava uma área que teoricamente ia ser teria mais atrativo comercial para as outras cargas do Porto de Recife. Lá eles recebem cevada, lúpulo, fertilizante e tal. E eles estavam ali presos eu não me lembro agora o que foi, mas aí eu me inspirei num exemplo de Santos. Falei, por que não faz desse jeito ao invés de fazer do que estão fazendo? Os caras, puxa vida, que ideia legal. E aí acabaram aplicando lá. Então foi aquele papel de assessoramento dos representantes do CAP que não precisam ser só exclusivamente daquele porto. Faz sentido também ter uma opinião externa e tem essa oportunidade. Então a gente se sente recompensado de ter colaborado, por exemplo, nesse caso aí, né, com uma coisa que melhorou a operação de um outro porto. Verdade. Agora, voltando um pouco sobre essa questão do INPE, é, realmente é bem alarmante a gente ter 6 meses para se preparar para retirar algo que um dispositivo que já é consolidado no setor, né? Como que, quais
os primeiros passos você vê para que a gente possa conseguir atingir essa meta de 31 de outubro, que eu já imagino que realmente vai ser Tá. bem difícil. Quando você fala 6 meses, depende da hora que você ligou o cronômetro. Sim. Nós não ligamos cronômetro aqui no podcast do eBay. Foi lá em 2013. 2013, já tem 11 anos. Né? 11 anos isso aí. Tem que estar atento, tem que estar acompanhando. As coisas vão. A DUI, que é a Declaração Única de Exportação, quando ela entrou, muita gente apostou, não vai, isso não vai colar não. Sabe que negócio? Essa lei não vai pegar. Teve empresa gigante exportadora que ficou 2 meses sem exportar nada. Que eu não vou citar o nome aqui, mas porque acreditou que demorou a fazer o sistema, demorou a entender ali. Quando viu, por que não estão conseguindo? Não, porque agora não tem mais a DE, só tem a DUE. DE era a declaração de exportação e virou declaração única de exportação no processo novo de exportação. Vamos dizer assim, o equivalente da importação é trocar a DI pela DUIMP. É a mesma coisa. Já tem exemplo, e a Receita não abriu mão de falar, fechou, cara, agora vai ficar. Teve uma turbulência, teve muita choradeira, mas hoje ninguém lembra mais da DUI. Está funcionando perfeitamente. Vai ser assim na DUIMP. Né? Agora, desde quando eu estou sabendo que tem DUIMP? Desde 2013, desde 2014, sei lá, desde 2018. Tem marcos aí que são importantes. Tá? Ou seja, não vão poder mais ficar reclamando que o produto está parado na Receita, né? O meu produto está parado na Receita. Não, meu produto está no porto, eu fiz um planejamento, eu fiquei lá na área alfandegada, né? Uhum. E a Sim. Receita está vindo com gerenciamento de risco, com inteligência artificial, com uma série de parâmetros que cada vez menos as cargas vão ser elegíveis para ser fiscalizadas. E isso vale para Vigiago, que é a fiscalização da Ministério da Agricultura, e para a Anvisa também, que é o outro, os três que, dos 22 anuentes, os 3 que fiscalizam são esses. Ou seja, fala um pouquinho pra gente sobre essa relação da Arbitrar com a Receita, porque me parece muito profícua, né? Apesar de seus percalços, como é a relação de vocês hoje? Nós temos 2 relações. A Arbitrar com a alfândega do Porto de Santos é muito antiga, desde a época da criação da Arbitrar. A primeira sede da Arbitrar foi no prédio da Receita, para poder fazer aquele processo que eu falei lá no começo, né, de trânsito aduaneiro, era lá. Depois, por uma questão de conformidade, tudo falou, não, vocês não podem ser um privado aqui dentro do órgão público. Foi alugada uma salinha a 300 metros de distância da alfândega de Santos, que é onde nós estamos até hoje. Tá? Mas, se você entrar no prédio da alfândega de Santos, é muito comum você ver um painel com um telão assim, com 2.300 câmeras de segurança do porto, e está o símbolo da Arbitrar em cima. Aquilo lá não é da alfândega, aquilo lá é da Arbitrar, patrimônio da Arbitrar. As máquinas de conferência remota que o fiscal senta para ver a carga no meu associado são todas da Arbitrar. Não são da... Acabei de equipar mais 10 máquinas agora, eles receberam funcionários concursados, né? O acesso à internet da Receita, para poder fazer essas coisas todas, estava bem fraco. Ontem, nós instalamos um acesso de altíssima velocidade lá, pago pela Arbitrar. Não é pago pago pelos associados. Porque isso tudo dá agilidade no funcionamento do porto. Então, a relação com a Alfândega de Santos é a referência. Com a sede da Receita Federal aqui em Brasília, com quem que a gente conversa? A gente conversa com a Subsecretaria de Assuntos Aduaneiros, né, que é a SUANA, e embaixo tem a COANA, que é a Coordenação Geral das Aduanas, que é o órgão central das aduanas no Brasil. A gente procura ter o relacionamento institucional mais saudável possível com as pessoas, contribuindo com o mapeamento de processos que vai ter repercussão nacional e tentando sempre trazer a experiência de Santos para que seja disseminada em outros portos. E a gente se dá muito bem com todo o pessoal que esteve lá. Jackson Corbari era ele era da Coana, depois subiu para a Suana, ficou muito tempo. Hoje ele está em Washington, no Banco Mundial. Foi substituído agora pelo José Carlos, que é o da Coana, pela doutora Cláudia Leão, que é a Suana. Também a gente teve já alguns contatos. Assim, altamente cooperativo. Né? Então a gente se dá muito bem com eles. Claro, eles são autoridades.
né? Eles falam, às vezes, quem senta numa mesa pode achar, ué, mas o cara tá me intimidando, tá me dando ordem. É o jeito Receita de falar. Mas a gente sabe muito bem como é que é e a gente tem feito essa cooperação e nos dá muito bem. Perfeito. Que bom. Então, assim, é importante a gente ter a Arbitrar e a Receita estarem bem alinhados, ainda mais num momento como esse, né, de mudanças tão importantes para esse cenário aduaneiro, né, e retrofundegado, nessas mudanças. Agora, doutor A Arbitrar, ela não tem nenhuma vaidade, nenhuma pretensão de salvar o mundo sozinha. Se a gente achar que um assunto é de repercussão maior e tem associações que têm mais alcance que a Arbitrar, a gente traz isso para discussão na coalizão. Só para você ter um exemplo, assim que trocou a cabeça aqui da Receita Federal responsável por essa parte aduaneira, alfandegária, a Arbitrar conseguiu uma agenda com a doutora Cláudia. Eu não fui sozinho. Falei, ó, todas as outras entidades, vamos lá conhecer o novo pessoal? Nem toda associação às vezes se comporta assim, mas a gente faz questão do coletivo, né? Isso de modo nenhum diminui a nossa atuação, a nossa importância, o pessoal respeita que a gente está fazendo essa ponte com o assunto aduaneiro. É histórico, né? Pelo que o senhor já contou aí pra gente, que está no DNA da Arbitrar Sim. essa vontade de tentar melhorar os sistemas de maneira comunitária, né? Sempre comunitária. Um desafio que a gente está tentando empurrar agora, que é um assunto que de vez em quando você vê uma matéria no jornal, é o tal do Port Community System. Sim. É um projeto importantíssimo para o Brasil, Fala um pouco sobre esse projeto pra gente. muito se fala e pouco se faz. Ou já foi feito muito, mas no momento ele está estacionado, vamos dizer assim, né? Port Community System é o seguinte, Thales. Há 35 anos atrás, mais ou menos, 35, 40 anos, o povo lá do Mar do Norte, Porto de Rotterdam, Porto de Hamburgo, Porto de Antuérpia, né? Pensaram assim, puxa vida, eu estou aqui recebendo as cargas, ou exportando as cargas, que no Porto de Rotterdam não pega a sua carga da Holanda. A Holanda é pequenininha, pega da Europa inteira. O Hamburgo também. Antuérpia, que é na Bélgica, é menor ainda, o país, né? Mas o porto é gigante, é muito maior que o Porto de Santos. E aí o cara pensa assim, quem é o cliente do porto? Pelo lado da água são os navios, pelo lado da terra são os importadores e importadores. O porto é um local de passagem, o porto não gera carga, certo? A razão de ser do porto são as cargas e os navios. Como é que eu convenço o cara a parar no meu porto e não parar no porto vizinho? Como é que você acha? Se você fosse o dono da carga ou o dono do navio, você tem 3 portos gigantes ali, qual que você vai escolher? Provavelmente você vai pensar assim, Menos burocrático, quem é menos burocrático, quem é mais barato, mais rápido. mais rápido, mais seguro. Algumas coisas você vai fazer, né? E aí quando você olha o porto funcionando, tem tanta empresa, tanta entidade, tanto ator ali trabalhando, que um pouco da ineficiência é a comunicação entre esses caras. Por exemplo, não estou falando do sistema, esses que a gente estava falando até agora, o sistema do governo para controlar o comércio exterior. Isso é necessidade do governo, não é do privado. O privado quer andar o processo dele rápido. Digamos que você é dono do navio. Aí você vai entrar no navio, caramba, tem que chamar o prático, certo? Aí você tem que chamar o prático. Aí o prático sobe, e aí? Como é que está o mar? O meu motor hoje não está muito bom, não. Vamos chamar um rebocador. Quantos rebocador? Aí tem que chamar um rebocador. Aí tem que chamar um amarrador. Esses caras todos tem que conversar entre eles. Então, o Port Community System ele faz essa conversa ser integrada. Ele automatiza isso. Ele não é um sistema que vai substituir o sistema do rebocador, o sistema do... Cada um tem o seu lá. Mas a integração entre os privados, esse varal de comunicação, eu chamo de varal, né? Eu publico a informação, ó, tá chegando, vai todo mundo ali agilizando, é o Port Community System. É um sistema de comunicação e ele é privado. É claro, nessa comunicação, às vezes precisa da autoridade portuária dar uma alteração para o navio entrar, alguém tem que fazer, mas isso é marginal. Eles entram como atores de processo, não de controle, entendeu? Como participante do fluxo logístico. O cara autorizou, chamou a Marinha autorizou também, tal, mas eles
é uma comunidade. O Port Community System, ele vai trazer essas funcionalidades e vai mostrar que meu porto é melhor do que o porto vizinho. Então, quando a gente fala Port Community System, a letra mais importante é o C, é o Community. Que aquela comunidade é melhor. Se eu fizer um projeto nacional, todo mundo igual, fugiu daquele negócio. Por que aqui no Brasil não tem Port Community System ainda? Por que, doutor Mário, que não tem Port Community System no Brasil? Primeiro, que o pessoal não sabia que existia. Segundo, que não tem aquela competição entre portos que tem lá no Mar do Norte. Aqui cada porto está meio que sentado em berço esplêndido, não só em Interlândia, na sua carga, né? Você acha que o Porto de Santos está preocupado com o Porto do Açu? Deve estar para o futuro, mas no momento não, né? Cada um está com a sua carga. Eu tenho uma outra visão do PCS. Você tem? Tenho uma outra visão, mas o entrevistado aqui é o senhor, não sou eu. Não, mas aí é bom saber, porque Não, não. Eu queria saber por que a Arbitrar não é a grande indutora do Port Community System no Brasil. a gente tenta ser, mas existe vamos dizer assim, a gente caiu numa armadilha que pouca gente se aprofundou no começo, lá na largada, para entender qual é a vantagem do Port Community System. E muita gente interpretou como se fosse mais um sistema do governo, mais uma burocracia para atrapalhar a vida do privado. Teve gente soltando foguete, comemorando quando acabou a verba do ar, graças a Deus, menos uma obrigação para a gente, quando devia ser o contrário, né? Então a gente de se lamentar, né, a interrupção do projeto. E você sabe que a mudança cultural sempre é a mudança mais difícil de ser feita. E se ele nasceu de um jeito, agora nós temos que revender ele de um outro jeito, tem que sensibilizar muita gente para esse negócio. Então, toda vez que eu tenho oportunidade, e agora é mais uma, eu falo do Port Community System, né? Agora, existe assim, quem é o dono do Port Community System? É a comunidade. É a comunidade, mas quem é o líder da O comunidade? gestor do... Quem é o líder da comunidade? Aí a gente entra na natureza humana, porque existe muita vaidade, olha, se for coordenado pelo SOPESP, aí eu não entro porque não sei o quê. Se for coordenado pela associação comercial, aí tem um cara lá, se for pela Arbitrar, aí não vai dar mais ibope para o outro, para mim. Então, existe, só para botando alguns nomes na mesa aqui, né? Todos são nossos amigos, e a gente já conversou seriamente com cada um desses, mas a gente não sente assim que juntou todo mundo em torno do projeto de forma desprendida. Eu não quero ser o bonzão, ó, a Arbitrar vai liderar, porque eu não quero receber em troca essa rejeição. Você está querendo aparecer? Tá querendo... É que a Arbitrar já tem um pouco do DNA dela, um pouco não, muito, né, no DNA dela, a questão de sistematizar processos aduaneiros. A gente coloca todo esse expertise, toda essa experiência a favor da implantação do PCS, mas nós não queremos liderar o PCS. Quem é que pode liderar? Eu estou junto. Lidera você. A gente bota o processo, bota a gente lá, não sei o quê, mas eu não quero ser o front-end do PCS. Quando foi feito o projeto brasileiro, ele foi dividido em 4 camadas. Porque é assim que a boa experiência mostra que o Port Community System é implementado. Você tem a camada de governança. Dizem aí que quando você vai fazer um Port Community System, embora exista o system lá no final, 20% do esforço é fazer o sistema. 80% é fazer a governança. É isso aqui que eu estou falando. Qual é a sede, como é que manda, como é que eu faço a solução de conflitos entre os atores, quem é que paga quanto, como é que vota, quem tem poder deliberativo. Isso é organizar a comunidade. 80% do esforço, Mário, é isso. Não é aqui no Brasil. É no mundo inteiro. Isso que eu dei. A tua proposta era fazer isso de uma forma colegiada, então? Tem um comitê vamos gestor, alguma coisa parecida? Eu não tenho uma proposta minha, a minha proposta é a do projeto. O projeto foi dividido em 4 camadas. A consultoria do Porto de Hamburgo, HPC, foi feito um consórcio chamado Palladium, que venceu o processo. O processo foi dividido em 4 camadas. HPC, Hamburgo Port Consulting, fez as propostas de governança. A Aliança Procomex mapeou os processos. Tá? E a USP, eu falei 4, mas são 3. A USP ia fazer o protótipo do sistema. Ah, não, é porque tinha o Palladium, que era a governança do projeto, não do Port Community System. O grupo Palladium é uma consultoria inglesa.
A HPC falou assim, tem 4 formas de você fazer, eu não me lembro agora de cabeça, fazer a governança. Primeiro, bota na liderança da autoridade portuária. Reconhecidamente neutro, ela faz lá, traz todo mundo, não é um projeto público. Neutro porque eles não têm tupi lá, né? Pois é, mas é a autoridade portuária. Segundo, cria-se uma SPE. Cria-se uma SPE, vê quem que vai botar funding ali e tal, esses são os gestores, aí tem o modelo de governança da empresa. Faz um condomínio. Condomínio, todo mundo vota igual, né? Todo mundo tem os mesmos poderes e tal, aí só tem que eleger o síndico, tudo mais. Sim. E tinha um outro que eu não me lembro. Aí foi colocado lá. Vocês que participaram do grupo. O grupo Paládio estava indo embora, porque estava acabando o dinheiro. Rápido, rápido, decide qual que vocês querem aí. Qual que vocês querem? Ah, vamos montar um condomínio. Tá bom. Então, não. Vamos para a autoridade portuária. Acho que é melhor. Boa ideia. Aí pegaram lá a versão inicial do Port Community System vai ter que ter um aporte de 10 milhões de reais. Ok. Manda a conta lá para. Bom, vocês avisaram para eles que a autoridade portuária aqui, o gestor não esquenta a cadeira. Foi avisado isso antes, não? Entre outras coisas. Mas quando caiu lá com na autoridade portuária, acho que era o Biral na época, ele assustou. Caramba, o que é isso aqui? Por que estão mandando essa conta aqui? O que é esse projeto? Não é que não tivesse participado a autoridade, mas como ele foi mal vendido no começo, vou dizer assim, para ser mais educado, né? Quem é que não está fazendo nada? Tem reunião do Porto Comunista, vai lá nessa reunião. Né? Então alguém da autoridade portuária participou ativamente, colaborou com o mapeamento do processo e tudo mais, mas não chegou lá no primeiro gestor. Ele se assustou quando chegou a conta para ele pagar. Então isso não vai, todo só para exemplificar, nada contra a APS lá. Mas várias outras entidades ficaram sem se aprofundar no conceito. E aí como é que você convence agora para montar a comunidade? Então é que eu acho que tem que dar uma resetada, vender de novo. A quem atende o Port Community System? Dá uma esclarecida aqui para gente. Você falou já sobre isso? Eu estava falando com o Thales, a comunidade ser mais efetiva O garante. armador é comunidade? É. O prático é comunidade? O dono da carga é comunidade? O operador portuário? Todo mundo. Então todo mundo, né? Todo mundo. Como é que foi feito a implantação? Como é que foi feita a implantação do Port Community System em Hamburgo? Só para você ter uma ideia. 40 anos atrás. Tem um monte de gente aqui no Porto que precisa de se comunicar para agilizar os processos. Cada um tem seu próprio sistema. O sistema do Port Community System não vai substituir os de cada um. Mas as integrações, as comunicações. É uma plataforma única. É uma plataforma de comunicação. É só isso. Tá? Vai ter que ser assim. Vamos chamar os 40 caras de uma vez aqui? Não. Pegaram os mais relevantes, 3 ou 4, e começaram um embrião. Se integraram. Aí o outro olhou, cara, legal, se eu participar disso aí, eu acho que eu melhor. Posso aderir? Aí foi por adesão voluntária. Aí depois de 15 anos, está todo mundo na plataforma. Ok? Um processo gradual que tem que ser dado o primeiro passo. Aqui no Brasil, vamos fazer o Port Community System. Fizeram uma reunião lá na Associação Comercial de Santos, eu fui, 48 entidades da comunidade para dizer quais os projetos, quais os processos que vocês acham que tem que ser os prioritários no Port Community System. Aí no Port Community System, a comunidade, cara. Qual que são aí? Aí eu acho que é esse, acho que é a entrada de caminhões. Não, o meu é dragagem, tal. O pessoal não sabia nem que estava votando. Aí elegeram lá os processos. Aí foram para mapear os processos. Quer dizer, faltou nivelar o conhecimento do pessoal, né? Faltou um nivelamento, eu acho que top-down, do nível decisor. Cara, isso é importante pra caramba. Eu vou mandar o meu melhor cara lá para participar. Entendeu? Uns compraram, outros não, então ficou meio solto. Quando ia dar certo, mas acabou a verba do governo inglês. Tinha lá não sei quantos milhões de libras esterlinas e 1/4 só disso. Então aceleraram o processo. Isso foi afetado pelo Brexit, essa questão? Covid. Foi antes. Foi Covid. Tá. O que foi feito estava lá com o Otto na secretaria, estava no armário dele lá. Agora é o Fábio Lavô. Né? Eu tive lá já no Fábio. Acha aí qual armário que tá, vamos empurrar esse negócio, cara. Procura. Quando eu falo armário, é brincadeira, é um armário virtual. Você está propondo, então, que o Ministério de Portos e Aeroportos conduza esse processo? Sim. Eu acho assim. A última coisa que o Otto fez, o Otto é aquele que era o diretor de modernização e gestão portuária, que eu achei um movimento bastante interessante no sentido de resgatar, foi chamar
todas as autoridades portuárias aqui e falar o seguinte: está precisando agora de uma entidade neutra, respeitada pela comunidade, para liderar isso. Não é que vai pagar a conta sozinho, mas que todo mundo fala, não, se tiver com ele, nós estamos juntos. Então, eu estou convidando vocês a assumir esse protagonismo. Né? E ele fez uma reunião e ia ter o desdobramento, mas foi quando ele saiu lá da diretoria. Então, agora tem que passar essa ideia para o Fábio Lavô, retomar algumas coisas, né? E começar... eu estou com uma ideia... A Receita Federal não seria mais neutra do que... Não. O papel do Port Community System é dar competitividade para aquele porto comercial com relação ao porto vizinho. A Receita não tem compromisso com competitividade. Não. Com competitividade comercial dos atores da cadeia logística, não. É o exemplo que eu dei para ele aqui. Se você é prático, subiu no navio, o comandante fala assim, nós precisamos chamar 3 rebocadores, porque o meu ball thrust aqui está bichado. Ball thrust é aquele motor que tem atravessado o navio que permite ele fazer a curva sozinho, né? Você concorda que o prático, o armador e o rebocador precisam conversar entre si? Como é que ele chama o rebocador? Sinal de fumaça? Manda um WhatsApp pro cara? Se ele tiver uma plataforma integrada para essas comunicações... Mas o que a Receita Federal tem a ver com isso? O que a autoridade portuária tem a ver se o prático chamou do rebocador ou não? Isso aí é lá o dia a dia do funcionamento do porto. E a autoridade portuária não pode preterir uma outra instalação no cluster que não faça parte da poligonal, por exemplo? Você não vê essa possibilidade? Não. De forma alguma. É a comunidade que vai dizer. A gente só precisa ter um ponto de... Essa que é a dificuldade, tá vendo? Por que 80%? Essas perguntas que vocês estão fazendo, o pessoal é desconfiado. E se eu entrar lá o cara me barrar, que eu sou tupi? Assim, não sei o quê. Tem que sentar e ir fazendo catequização. Então, mas aí o Ministério não é a autoridade portuária. O Ministério, em tese, deveria defender quaisquer modelos de exploração portuária previsto em lei. Né? O porto concorre com terminais portuários privados que estão dentro do mesmo cluster. Então, quando você fala a autoridade portuária é isenta, é neutra, eu digo, vírgula, mais ou menos. Né? Pensa assim, o Port Community System quer atrair navio e carga para o porto. É isso que ele quer. Quero atrair navio e carga. Eu não quero que vá no outro porto. Aqui é melhor, aqui é mais barato, aqui é mais rápido, aqui é mais seguro. É isso que eu vou mostrar. Como é que eu garanto isso? Está todo mundo integrado e conversando. Entendi. Tem uma comunidade integrada. Tá? Agora, cada ator da comunidade tem que ver o ganho dele. Eu vou entrar nisso porque eu vou receber a informação a tempo e a hora atualizada. Lá em Santos, hoje, você não consegue ter a programação atualizada das atracações de navio. Você acredita nisso? Não acredito. Não consegue. Você tem a programação. Antigamente tinha reunião de atracação. Sim. Todo dia de manhã tinha reunião. Agora não tem mais. Tem critérios objetivos, inclusive. Não tem. Aí tem a programação. Aí o navio chega e por algum problema ele não vai mais atracar num terminal, ele vai no outro. Não vem essa informação atualizada, é uma correria danada. Você não tem isso em tempo real no site da companhia? O que o dono da carga faz? Ele vai no site de cada terminal para saber qual é a programação de cada um, porque o cara é avisado que o navio vai lá. Você vai no site da autoridade portuária, não bate a informação. Não bate. Na era da transparência, isso não é bom. Lamentavelmente. Eu estou dando esse exemplo porque eu preciso dessa informação no sistema da arbitragem. Você e tantos outros. Eu pego lá da autoridade portuária e me associaram. Essa informação que falou que o navio é Paraná Santos Brasil, está lá na BTP, o navio. Né? Aí tem que agendar os caminhões que vão buscar a carga, qual o recinto que vai, toda a programação vai para o vinagre, porque faltou uma informação básica, que devia estar no Supervia, sei lá, no sistema dele lá. E esse sistema se fecharia em um aplicativo mesmo? No final, quando você faz a regra de governança, você define qual. O processo está excelentemente bem mapeado. Os processos. Foram mapeados 3 processos. O processo de entrada e saída de navios, o processo de importação e o processo de exportação. Não precisa mais do que isso. Como é que você mapeia um processo? Você desenha uma piscina e cada nadador de cada raia daquela é um ator. Então começa aqui com o navio. O navio vem, faz isso. Aí ele manda essa informação para a autoridade portuária e para a marinha. Aí a marinha está nadando em outra raia. A marinha faz isso, manda para o outro. Aí essa aqui envolve. Então você tem um diagrama de raias, que chama isso, um mapeamento de processos. Quando uma carga nacional, que não é importação e não é exportação, ela está incluída aí, né? Tá nesse processo, porque o navio de cabotagem está ali também. Perfeito.
Então, o cara para navio de longo curso faz isso, para de cabotagem, está tudo mapeado, está lá. É uma parede interna dessa, ou mais, 3 paredes dessa. Todo o processo. O que cada nadador, que é cada ator faz nessa raia, é o processo dele, é o sistema dele. O fluxo de informação, as setinhas que tem que atravessa de uma raia para outra, é o Port Community System. É isso que é o Port Community System. Tem as caixinhas e as setinhas nesse fluxograma. Que é uma plataforma blockchain que você chama. Pode ser um Enterprise Service Bus, que é uma tecnologia que tem, por exemplo, em Las Vegas. Las Vegas, todos os cassinos, o FBI, a polícia, tudo é integrado. Qualquer que você ganha na roleta lá, a Receita já fica sabendo, o FBI, o dono do cassino, a informação flui. Quem tem autoridade para ter cada informação tem acesso, quem não tem, tem segurança. Agora, como é que eles fizeram isso? A solução tecnológica tem uma ferramenta chamada Enterprise Service Bus. Já viu o Lewis Hamilton correndo na Fórmula 1? Está escrito típico aqui no capacete dele? Típico é isso aí. Tá. Enterprise. Mas pode ser um conjunto de APIs, que é negócio de web, tem uma série de. Não, tá claro. Faz a mesma coisa. O importante é você ter uma plataforma para troca de informações. O Port Community System não tem uma lógica de negócio, ele não é um sistema que processa informação. Ele simplesmente troca informações entre os atores. Uma base de dados, uma grande base de dados. Uma mega base de dados com fluxo e acesso. Interessante. Mais um desafio, de repente, para uma futura mesa redonda nossa. Ah, vamos tratar disso aí, claro, explicar pro pessoal aí como é que é Vamos isso. dizer que o Fábio Lavor, eu estou com uma ideia inovadora da Arbitrar, na minha, da Arbitrar, de tocar isso, já que está engarranchado, né? Está engarranchado, igual um pau de enxurrada, como um projeto de pesquisa lá na Autoridade Portuária de Santos. O Roberto Pavec é um profissional lá que cuida dessa parte de inovação, ele tem um programa de bolsas. Então a gente pegaria todo esse material, escolheria lá um pessoal que quisesse fazer um mestrado, um doutorado durante 2 anos, e a gente vai trazer isso para uma formatação, todo mundo alimentando, e isso vira como uma tese de mestrado lá de alguém para implementar. Muito bom. Com o financiamento que reveste depois no imposto, né, deles. Ele tem uma bolsa de pesquisa, depois reveste no imposto devido da companhia. Então, sem custo aparente, assim. Perfeito. Uma boa ideia. Boa ideia. Mário, acho que já tivemos aí Você perguntou do hackathon para ele? Não, ainda não Falou do perguntei. hackathon? Fala um Pode, pouco do pode. hackathon, esse seu lado de desenvolver inovação aí, Caputo. Você fala em rápidas palavras, a gente já está no finalzinho aqui. Tá bom. Essa é uma brincadeira que a Arbitrar faz todo ano, que é a nossa confraternização de final do ano. Já que a gente tem tecnologia e inovação na veia, por que a gente não faz, então, uma confraternização tecnológica? E a Arbitrar, ela se orgulha de ser a entidade que fomenta a inovação no setor. Porque a gente inova para o setor, a gente fomenta. Cutucam ali, beliscam aqui, né? Vamos fazer ali e tal. E o Hackathon é uma baita ideia disso, porque ele traz para esse mundo das startups, né? Então, a gente todo ano seleciona uma dor, que é o nome bonito de problemas hoje em dia, é dor. Seleciona uma dor, coloca na mesa, junta os times, quem fizer a melhor solução para aquela dor, ganhou a maratona. Isso é o que é o Hackathon, né? Agora, o que a gente procura com o Hackathon? Primeiro, a gente mantém acesa a chama da inovação. Segundo, a gente sempre está buscando um produto para o Hackathon. A primeira edição nossa, a gente achava que ia botar uma dor lá e aquilo ia virar uma baita solução tecnológica de mercado, aí um unicórnio, e alguém ia ficar rico com aquele negócio. Fizemos uma seleção, botamos um prêmio lá em cima, fizemos uma seleção nacional dos melhores competidores, 667 inscritos no Brasil inteiro, gente de Manaus, Maranhão. Isso foi em 2018, por aí? Nós estamos na 4ª edição, 2018. Os caras vieram, fizeram umas propostas assim super inovadoras para a época, lá com aplicativo de celular. Foi todo mundo embora, porque aqueles caras ou eram professores ou tinham empresa, vieram atrás do prêmio. Ninguém tinha compromisso com a solução. A gente errou na mão, né? E aí ficamos com aqueles protótipos, porque o que você faz num hackathon é um protótipo. 30 horas de trabalho. Para aquilo virar um MVP, que é um protótipo minimamente viável, precisa de mais uns 2, 3 meses, né? Ele faz um conceito, pô, isso aqui é bacana, tem que sentar com alguém que entenda. Ninguém joga essa boia para quem está no começo ali para
vou te pagar para você fazer o MVP. Né? Você pega grandes aceleradoras de startup, centros de fomento, não sei o quê, todo mundo pega a startup já com o cliente e com o produto estabilizado. Né? Quem está no começo ali na fase da ideia, você ainda não tem isso. Ok, faz parte do modelo. Dizem assim, é mais fácil você achar 100 milhões de dólares para uma startup do que 1 milhão de dólares. Porque os fundos que investem em startup querem já um retorno. Pulverizar um monte de 1 milhão de dólares não faz sentido nenhum para eles. Né? E a molecada que está com a ideia precisa só de 1 milhão. Né? E o Hackathon está ali no começo, a gente tenta fazer isso. Essa ideia não deu certo. A segunda edição do Hackathon, a gente fez assim, vamos fazer então uma confraternização entre o pessoal de TI e dos associados. Já que é uma confraternização, né? Colocamos lá uma dor e o pessoal veio, foi uma beleza aquela confraternização. Os caras que ganharam foram altamente canibalizados pelas outras empresas dos meus associados. Eu botei meu melhor cara lá e perdi o cara, né? Aí os caras, pô, não faz isso não, cara, não faz, tá, então vamos aprender mais um. Vocês querem gente? É isso que vocês querem? Fizemos uma edição agora com o Campus, que é uma instituição social que tem em Santos, que pega menor carente, dá uma formação. O Bob, que é o nosso parceiro, Sim. fez 6 meses de formação nos caras em inteligência artificial, gestão de startup, design. Os caras treinadinhos, eles foram os competidores. E aí, associados, olha só, vai vir uma molecada aqui de 18 a 22 anos, sem nenhum vício corporativo, fresquinho, não tem outro emprego, né, para vocês contratarem. Dos 56, 6 foram contratados. 5 ficaram de fora. Então também aquele apetite todo para contratar não era bem. 10%. Não era bem assim. Então a gente está sempre tentando acertar a mão. Sim. Né? Mas é assim, independente disso, a gente. Mas não é só isso, né, próximo? Caputo? Porque você teve, vamos dizer, 10% que foram aproveitados, mas você pode ter despertado um interesse no setor para outros 90%. Não, é verdade, é verdade. E quando que é o próximo? 14 de setembro de 2024. É o fim de semana, sempre é sábado. Que é a semana de aniversário da Arbitra. A Arbitra faz aniversário em outubro. Em outubro. Mas outubro tem primeiro e segundo turno de eleição, verdade. tem um feriado 12 de outubro, então ficou meio ruim. A gente antecipou um pouquinho. Esse ano vai ser 14 de setembro, a gente vai fazer em Santos. A gente já tem uma ideia de como nós vamos fazer. E também os 35 anos da Arbitra vai comemorar juntos. 35. A gente está vendo lá, o Conselho aprovou uma extra não orçada para a gente tentar fazer uma festinha aqui em Brasília, com autoridades e alguma coisa mais popular lá em Santos, onde é a nossa sede. Perfeito. Vocês serão convidados, com certeza. Você sabe que você é mantenedor aqui do Instituto, se quiser usar aqui o espaço, enfim, é uma possibilidade. É uma possibilidade, isso aí não está descartado. Aqui você está me pedindo para dar os spoilers aqui, estou falando Perfeito, claro. Antes de qualquer outro lugar, né? Mas vai ter esse ano a comemoração dos 35 anos. Mas, sem dar spoiler, o formato já está fechado desse ano? Tá, mas eu vou precisar de mais uns 3, 4 minutos para explicar. Tem? Tem, claro que sim. Vamos lá. A gente vai aprender, né? E você pode também explicar por que Hackathon? Hackathon é maratona de hacker. É um plágio da palavra marathon, né? Só que mas hacker não é o pessoal do mal, não, tá? Tem hacker do mal também. Mas normalmente o hacker é o cara que inova. É uma corrida de hackers. Uma corrida de hackers. Corrida de hackers. O pessoal é o hacker do bem, o nosso lá. Tá? Eu sou um cara muito observador. Então, eu juntei agora 3 pontas de 3 observações distintas que eu fiz, Mário. Olha, essa historinha aqui vale a pena. Nós fomos em Singapura ver o processo de inovação do Porto lá. O melhor processo de inovação que existe no mundo. Não se compara com Valência Port, com Barcelona. Singapura é o que há. É o cara a ser seguido. Existe lá na estrutura da Autoridade Portuária de Singapura uma caixinha na estrutura organizacional chamada Unboxed, fora da caixa. É uma estrutura. Tem uns 4, 5 caras lá. Eles andam nas áreas operacionais, nas áreas administrativas do porto, o ano inteiro. Tá fazendo o que aí? Como é que você faz? Me mostra aí. De onde vem a informação? Para onde vai a informação? Que informação você usa? Né? Como é que você faz o seu dia a dia? Como é seu processo? Tal, e vai. E os caras conseguem ver possibilidades de melhoria no processo que você não está vendo, você está no dia a dia.
São olheiros. Olheiros de dores, de problemas. E eles vão colecionando. Aí, quando chega no final do ano, eles fazem o hackathon. Eles escolhem assim, esse do problema do Mário aqui vai resolver só o problema dele. Agora, esse do Thales aqui, se fizer, vai resolver o problema do porto inteiro e dos outros portos do mundo. Isso aqui tem chance de ser, né? Então, o dele vai ser colocado lá para a competição. Então, de 200 problemas que ele pega, ele escolhe 4 e faz a maratona anual. Quando eles escolhem as equipes vencedoras, eles pegam o cara e mandam para um prédio chamado Pia 71. Aí Nós estivemos lá, inclusive, visitando. Aí todo mundo bate palma, pô, a inovação em Singapura é legal porque tem o Pia 71. É a conclusão do pessoal. Salva isso. O Pia 71 já pegou o negócio, carta marcada. O bom é o unboxing. Entendeu? Aí eu fui numa palestra lá na Expolog, lá da nossa amiga Enite. Você que me mandou ir lá. Pediu encarecidamente. Eu fui lá apoiar. É bem legal. Aí tive uma palestra de um caboclo lá chamado João Kepler. Bossa Nova, tem 1.500 startups que ele apoia. Um cara de sucesso. Ele pega só startup boa. Olha, algum critério esse cara deve ter para acertar a mão, né? Como é que ele escolhe a startup que ele quer, né? E aí eu fui ver a palestra dele com ele. Você estava lá nessa palestra? Estava. E ele falou, quem calça 33 aí, lembra disso? Tem um problema ali que é calçar 33. Você vai botar uma padaria, porque o cara precisa de pão, o cara não precisa de padaria. Você pode comprar pão em outro lugar. Então ele foi dando negócio. Você quer ser útil, você resolve o problema de alguém. Achou um problema? Corre atrás de problema. Você quer ser rico? Resolve o problema de muitos. Mas quer ser útil, resolve. Qual problema eu estou resolvendo? Essa é a pergunta-chave. Se a startup está resolvendo algum problema de alguém, eu apoio. Se for um negócio assim, nefelibata das nuvens, né? É bonito lá para mostrar para academia, né? Mas não. Bom, então. Quer dizer, ele olha o efeito prático. Ele olha o efeito prático do que ele está resolvendo. Então, peraí. Se o problema é o segredo, e o Unboxed consegue achar os problemas certos, e o João Kepler falou que startup boa é que está resolvendo um problema, quem é que descobre os problemas que estão lá nas empresas que nem o CIO sabe que é um problema? Porque uma coisa é você... Fala aí seus problemas. Aí você vai falar o que você percebe, mas eu tinha que ter um jeito. Os problemas ocultos. Problemas ocultos, aquele que vai dar... Tá lá no varejo, ali no chão de fábrica. Aí nós tivemos agora o advento de um parceiro aqui do IBI, que é o Grupo Brasil Export, montou um hub de inovação. E o nosso amigo lá, Fabrício Julião, está querendo convidar algumas empresas para serem mantenedores do hub. E ele não sabe o que pode fazer de diferente, por exemplo, de um cubo, de um negócio assim. Então eu falei, Fabrício, deixa eu te dar uma dica aqui, que eu me inspirei baseado no que eu vi aí no Singapura e tudo mais. Por que o Hub do Brasil Export não oferece uma consultoria de inovação e que faça esse papel do unboxing? Que visite algumas áreas, que tente mapear. E a gente traz esses problemas para... Aí você me dá de presente, eu faço um hackathon em cima dele, ok? E quando tiver as soluções protótipos das empresas, eu te devolvo no seu hub para você continuar acelerando. Aí a gente tem chance de acertar um problema da vida real. E nós temos unboxers. Unboxers. Nós temos? Lá gente capacitada para... Tem. Além de você, que eu sei que é Não, eu não sou não. Eu diria sem medo de errar, que é. Eu conheço alguns que podem fazer, mas na estrutura do Fabrício não tem. Não tem ainda. Mas não é difícil de achar. E aí você consegue... Você acha que é simples de achar? Acho. Acho que é simples. Mas alguém tem que abrir as portas, né? O cara vai entrar aqui e vai convidar ele para entrar em casa, né? Vai entrar em casa. A gente já sabe, tem um aspecto aí um pouco sensível, porque pode ser que o cara não queira confessar o problema dele. Eu não sei como é que ele vai fazer isso. Tem que administrar, né? Já teve hackathons... Mas você está falando de problemas ocultos, né? Não necessariamente... mas aí, a partir que ele aparece, ele deixa de ser oculto. Aí você declarar que o problema é do cara, aí você chama o cliente e fala, ó, vem aqui em mim, que aqui não tem aquele problema do outro lá, não. Então tem um negócio aí para ser administrado, tá?
Mas deve ter uma categoria de problemas que sejam coletivos, que todo mundo tem que dar essa chance. Ou, em outra medida, você pode escolher pessoas que vão manter isso de uma forma impessoal, né? O É, próprio boxer pode ser o cara que vai saber Tem que ser linkar impessoal, necessariamente. as dificuldades. Claro. porque Porque uma aquilo que coisa... você falou, se o dado de saída, né, é o problema ser coletivo e não individual, então você não vai expor uma fragilidade própria da empresa, mas uma fragilidade própria de um setor. O arbitrar sempre vai tentar achar um problema coletivo, porque eu sou uma comunidade. Eu não me interessa lá se o terminal XPTO tem um problema dele lá e eu vou lá ajudar ele. Eu tenho que ajudar a minha comunidade, eu não quero me meter nos negócios. Então, eu acho que entrando nas áreas das empresas, pode ser que a gente ache mais de um mesmo problema, e esse é o elegível para você. Mas isso eu tenho que trabalhar daqui até setembro para saber se essa ideia cola. Se não colar, a gente vai para o convencional. A data está marcada, nós temos que comemorar os 35 anos da Arbitrar, né? Tem que fazer o hackathon, então talvez precise amadurecer isso para 2025. Mas eu estou com essa ideia agora, eu estou querendo resolver o problema. O problema é que é o que traz o resultado, cara. Não é verdade. Agora, o problema maior que eu acho que a gente tem agora são quase 2 horas de podcast. Pois é, vamos ter que editar isso aqui. Vamos Não sei se vai O ficar. já estava me ligando aqui. Pois é. Pra você ver quando o papo é Mas bom, eu, né, mas eu Mário? já imaginava, e eu até dei um spoiler aqui. Eu falei que o Caputo era um cara especial e para mim não tem nenhuma novidade do assunto ter se alongado tanto. Não. E foi maravilhosa a conversa. Doutor Caputo, eu vou deixar para suas considerações finais aí, para a gente encerrar, falar para sua mulher tranquilizá-la, para ela poder ir, você que já está chegando em casa. Quando ela estiver vendo a gravação, fala, aquele dia que eu demorei foi por isso aqui. Né? Meus amigos não... Nós haveremos de confirmar a sua versão. Isso, é um bom álibi, né? Mas, assim, prazer muito grande de estar fazendo. Quando o Thales falou, eu falei, vamos falar coisa diferente, vamos falar coisa que todo mundo fala mais do mesmo aqui no negócio de portuário. A Arbitrar tem essa parte aduaneira, tem essa parte tecnológica, né? Então vamos tentar explorar um caminho aí que, pelo menos, se o cara for curioso, ele vai olhar, né? Mas, assim, é um prazer muito grande a gente estar compartilhando. Eu gosto muito de compartilhar as ideias, o conhecimento, porque eu não prendo nas vai falando logo, né? Não tem segredo. Isso nunca me atrapalhou, assim, passei o meu segredo para alguém, agora o cara correu na minha frente e fez. Não, pelo contrário. Então, as minhas experiências de vida sempre mostraram que quanto mais eu compartilho, mais aliado eu tenho. Né? Sou menos competitivo e mais colaborativo. É o forma de pensar quem trabalha na Arbitrar, dentro até da comunidade, da coalizão, de outras entidades, e a gente espera estar dando a nossa contribuição aí para o desenvolvimento do comércio exterior brasileiro que usa os portos, os aeroportos, né? Mas o nosso foco é o comércio exterior brasileiro. Perfeito. Mário, suas considerações finais? Bom, primeiro agradecer, Caputo, a tua presença aqui. É uma honra, né, para a gente tê-lo aqui e dar um testemunho. Você realmente é uma pessoa inovadora, mas sobretudo inspiradora, né? Estar com você, ter o privilégio de conviver com você, a gente sempre leva alguma coisa para refletir, né? E eu espero que você continue sendo essa pessoa inspiradora, porque isso realmente faz a diferença. Muito obrigado, viu? A honra é minha receber, né, um elogio desse, uma autoridade como o Mário. Mas muito obrigado aí, Mário. Curta, compartilhe, comente, nos siga nas redes sociais, porque nós seguimos em busca de uma infraestrutura forte no país.